Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, né? 19 de novembro de 2021. Graças a Deus, né? Estamos aqui. Ontem não foi possível, né? Eu fazer o vídeo. Os problemas aí, né? Problemas particulares, problemas vários. E graças a Deus, né? Por isso. E vamos aí em perseverança, em vigilância e em obediência, né? Em fé e em esperança, vamos caminhando, né, irmãos, em direção à Nova Jerusalém. Pelas veredas direitas, né? Seguindo o caminho das virgens prudentes e procurando nos instruir, né? Para que possamos ser bem instruídos, né? Porque está escrito que nós vamos ser reis e sacerdotes no milênio, né? Então nós temos que estar bem instruídos para podermos chegar a ser esses reis e sacerdotes no milênio. E amém, né? E graças a Deus. Então, vou continuar aqui com o nosso irmão Justino, né? Tido como cristão e como defensor da fé, né? Junto aos poderes da sua época, poderes políticos, né? Religiosos, sociais, econômicos, que estavam perseguindo a igreja porque ela pregava, né, uma doutrina que refutava todas as outras doutrinas, né, que reprovava todas as doutrinas. Então nós estamos vendo aqui quais eram os argumentos, né, desses defensores da fé, né, defensores da doutrina cristã. Então o Justino, ele está acusando os judeus pelas iniquidades de todos os homens, né? E aí ele cita Isaías 52, né? E o Mateus 25, que diz o quê? Por vossa culpa, meu nome é blasfemado entre as nações, né? Então o Justino, ele reprova também os judeus, porque não receberam, né, o Messias, e estavam também perseguindo a igreja, né, apoiando os perseguidores e também sendo perseguidores. Aí ele vai dizer, né, nos argumentos dele contra os judeus, que a circuncisão não era mais necessária, né, porque nós somos circuncidados no espírito e não na carne, como vós judeus, que o sábado, né, não era mais um dia de guarda, né, e que os animais proibidos era só para eles, o comer, né, os animais proibidos. E aí ele faz aos judeus um convite à conversão, né, e cita novamente o Isaías, capítulo 65 e o capítulo 63, né, que Isaías está falando ali da conversão, né? Chamando o povo hebreu, e não só o povo hebreu, mas também toda a humanidade, à conversão ao Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há, né? Aí ele vai dizer lá que os herdeiros do Monte Sião não podem ser os perseguidores de Cristo, né? Porque os judeus estavam perseguindo, né, a Cristo. Aí ele fala na segunda vinda de Cristo, né, que os gregos chamam de parousia, né, uma palavra que veio para o português, parousia, que significa a vinda, né, de Cristo, a segunda vinda dele. Cita lá o Daniel 7, né, o 9, o Daniel, capítulo 7 e o capítulo 9, que fala exatamente né, dando a entender aí o milênio, né. Bom, então isso aí faz parte de um diálogo que o Justino está tendo com um judeu chamado Trifão,
Aí o Trifão vai retrucá-lo, né? Vai dizer o quê? Olha, o homem que chamais de Cristo viveu desonrado, né? E sem glória, e foi um maldito segundo a lei de Deus, sendo crucificado por isso, né? Bom, aí o Justino vai responder a ele com os Salmos 110 e o Salmo 72, que falam de Jesus Cristo, né? Aí o Trifão diz o quê? Diz que os Salmos se referem a Ezequias, né? E Melquisedeque. Ezequias, Melquisedeque e Salomão, né? Então ele rebate aí o Justino, dizendo que os Salmos 110 e 72 estão falando de Ezequias, de Melquisedeque e de Salomão, né? Bom, aí o Justino ele vai falar das figuras do verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo, né? Que ele vai falar na Páscoa, principalmente, né? Que figurava, né? Que era a sombra da morte e da ressurreição do Senhor Jesus pela imolação daquele cordeiro na Páscoa. E ele, naturalmente, vai dizer que aquilo foi abolido e que agora era a ceia, né? Vai falar na pré-existência e na divindade de Cristo para refutar o Trifão, né? Que o Trifão dizia que Jesus Cristo era um homem, né, desordenado, né, maldito, foi crucificado, certo? E não era só o Trifão que dizia isso, né? Os judeus diziam isso, né? Os líderes, aqueles que não creram, né? Aí ele vai dizer que o Filho de Jesus Cristo é o Verbo, né? Verbo de Deus, que é a sabedoria de Deus, que é gerado pelo Pai. Este Verbo é Cristo. Ele diz que a crucificação é um obstáculo, ou se tornou um obstáculo à fé messiânica dos judeus. Quer dizer, ao invés do sacrifício, né, ser recebido como a redenção, né, ele foi recebido como um obstáculo, né, pelos judeus para que crescem exatamente no Messias, né? Foi o sinal contraditado, né, que Deus levantou para eles por causa da desobediência deles, né? Aí o Justino vai falar, né, irmãos, no Salmo 22, que se aplica perfeitamente à paixão e morte de Jesus Cristo. Claro, né? Nós sabemos disso, cremos nisso e estamos convictos disso. O Justino vai falar da relação entre Josué e Jesus, né? Certo? Então Josué, quando chegou na Terra Prometida, o que foi que ele fez? Destruiu tudo que tinha lá, né? E reconstruiu de novo. Então ele, quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda para o milênio, ele vai fazer exatamente como fez Josué. Comparações, sombras, né? Que ele faz aí acerca da vida de Josué e de Jesus, né? Porque, na verdade, em hebraico eles têm o mesmo nome, né? Em português é que os nomes são diferentes, mas a fonte, digamos assim, né? É o mesmo nome em hebraico que é Yehoshua. Josué, em hebraico, é Yehoshua. Jesus, em hebraico, é Yehoshua. Por isso é que ele faz o paralelo, né, a relação entre Josué e Jesus, por causa das obras que Josué fez na conquista da terra. Que o Senhor Jesus vai ter que fazer isso, né? Porque quando ele vier, né, estará no fim, né, ou será o fim do reino do Satanás, né, dos anjos perdidos, né, juntamente com os homens, e que vão fazer, né, muitas maldades aqui, né? Vão fazer coisas altamente abomináveis, né? Pois é, irmãos, então com o Justino nós terminamos, e aí agora nós vamos falar do Tertuliano de Cartago, né? Que é outro defensor, né? Que é outro apologista da fé da igreja junto aos seus perseguidores, né? Então esse Tertuliano,
ele era também um cabo entendido aí na filosofia dos gregos, né? Então ele dizia o quê? Ele começou a dizer que entre a fé e a filosofia nada existe, né? Então ele entra negando a filosofia, né, em relação à fé. Nós vamos parar por aqui hoje, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e que Deus nos abençoe, né, e nos dê entendimento cada vez maior, e amém, até amanhã, se Deus quiser.